Bom, boa tarde e uma tarde com literatura, literatura feminina, porque hoje nós vamos conversar com as escritoras do O Livro das Marias 3, Uma Força Sublime, que foi organizado pela escritora Giovânia Pinheiro. Bom, nós vamos organizar ao longo dessa semana uma série de encontros. E hoje nós temos Janaína Neri, Maria Valéria Rezende, Anita de Oliveira e a própria Giovânia P. Bom, vamos lá bater um papo com elas? Sejam bem-vindas. Escolhi a Valéria por ela trazer consigo essa representatividade, né? O, tanto pelo movimento mulherio, quanto por esses vários ângulos que ela traz consigo, que representa essa força, o, de ser mulher, de ser freira, de ser escritora, de ser uma senhora idosa lutando por questões políticas e literárias no nosso país. Isso é uma representação de força muito significativa, né? O... E aí, como ela estava dizendo há pouco tempo aqui nos bastidores, essas multifacetas que ela tem de estar ali trabalhando com construção, depois estar ali trabalhando com livro, depois estar ali trabalhando com educação, em todos os momentos lutando junto com o povo por um dia melhor. Isso é força feminina, né? E aí foi isso que me trouxe a pensar na Valéria para ser a nossa homenageada, porque para mim ela representa essa essência dessa força sublime da mulher. Tato conseguiu representar muito das palavras que são trazidas por essas dezenas de mulheres. Acho que você fez uma ótima escolha. Já que nós estamos falando aí da homenageada, eu acho que a gente tem que ter um encontro, né, entre a idealizadora desse movimento aí, né, desse mulherio, com a Maria Valéria. Nós já conversamos um pouquinho aqui nos bastidores, mas vem cá, Valéria, conversar com a gente. Gente, queridas, eu sou uma veinha, você sabe, né? Já botei o pé no 80, imaginem. Como se diz aqui no interior da Paraíba, você pergunta quantos anos você tem? Aí a pessoa diz, estou dentro do 79, estou dentro do 80, quer dizer, já fechei o 79, já estou dentro do 80, mas graças a Deus continuo a ser uma sagitariana, então eu não sei como é, mas eu consigo. Eu me sinto exausta, exausta. Aí me chamam para qualquer coisa, pronto, aquilo vem assim e eu fico toda animada. Então, eu agradeço a vocês, porque vocês é que me animam. Porque, segundo o calendário, já era para eu estar fora de circulação. Mas, hoje de manhã, quando eu não conseguia me acordar, estava esquisita assim, e depois, pronto, quando eu vejo vocês, eu vou me embora, né? E embora eu esteja ficando verdinha, porque a minha pele está tão coisa que aparece só as veias, eu estou ficando verde. É que aqui o filtro ajeita, né? Me bota assim, uma cor que não é a minha, não. Eu, eu sou uma pessoa, eu sei a história da minha família. E eu sei o que tem no meu sangue, está tudo misturado. Então, sei, conheci as minhas bisavós, né? Então, eu sei muito bem de onde estão as minhas raízes, que são todas as raízes do povo brasileiro. Minha família é originária e desde a fundação lá de Santo São Vicente, foi a primeira cidade fundada no Brasil. Então, E eu passei a minha vida toda rodando esse país e ouvindo as histórias. Porque a minha profissão de educadora popular freiriana, resumindo bem,
que não é um método, não é uma técnica, é uma maneira de compreender o mundo e as relações humanas e o desenvolvimento humano, eu passei a vida toda fazendo pergunta e ouvindo as histórias do povo. Eu aprendi muito mais do que ensinei, eu não ensinei nada, eu só perguntava. E quando você pergunta, e o outro tem, às vezes, pela primeira vez, a chance de contar a história da sua vida, porque a gente vivendo junto a vida toda, a gente já sabe a história da vida um do outro, então a gente não fala nisso. A gente fala das coisas do momento presente que tem que ir para frente. Quando você tem... Nós somos palavra, a gente só pode pensar sobre aquilo que a gente só pode pensar com palavras, não é? Então, essa foi a grande felicidade da minha vida, que a minha profissão, uma profissão que não é registrada, a gente não tem carteira assinada, mas foi isso que eu fiz a vida toda. Perguntar e ouvir as histórias. E eu vivi no campo, eu vivi primeiro muito tempo na periferia de São Paulo, e depois, quando não deu mais para ficar lá, em 72, eu tive que sair, voltar, me enfiar para cá, para o Nordeste, onde ninguém me conhecia, e continuar a fazer as perguntas. Então, eu passei a minha vida toda sendo educada pelo nosso povo. E é por isso que depois que eu comecei a ficar meia velhinha, que já não dava mais para andar tanto, com a mochila nas costas, aí me aconteceu meio por acaso de começar a escrever essas histórias. Então, eu digo sempre que eu sou uma pessoa mais privilegiada que eu conheço. Não porque tenha dinheiro, tenha nascido, nada disso, mas justamente porque eu tive a chance de, desde muito cedo na minha vida, acompanhando meu pai, que era médico do pronto-socorro, da Santa Casa, que era quem atendia os indigentes, e ia para todo lugar ver como estavam os pacientes que ele tinha dado alta. E eu andei a minha vida toda assim, ouvindo as histórias. Eu me lembro que meu pai me levava com ele quando ele ia na praia do Góis, que é uma praia que fica do outro lado da barra da entrada dos navios lá em Santos, e que naquele tempo só moravam pescadores. E quando eu aprendi a ler, meu pai começou a me levar com ele. Ele dizia: filha, você vai comigo, você vai levar um livro de história para ler para as crianças de lá, que elas não têm escola, nem sabem ler, nem têm livros. Eu ia, toda feliz, só entrar na canoa para atravessar a barra já era a maravilha, né? E aí, meu pai acabava indo de casa em casa, porque ele ficava preocupado com as condições de vida das pessoas e tudo. E aí, eu acabava de ler o livrinho, e aí o que acontecia? Meu pai demorava um tempão ainda, e aí eu começava com a criançada de lá, a criançada minha. Eu até nunca aprendi a nadar com estilo bonito assim, porque eu só sei nadar de cachorrinho, porque eu aprendi a nadar assim com os meninos, com a criançada na barra. Eles me ensinavam como é que escolhe marisco, como é que a gente sabe se o marisco é bom para pegar, como é que a gente... E me contavam histórias de pescador, gente. História de pescador é um mundo. É uma gente cheia de imaginação. História de pescador é uma coisa que não acaba nunca. Depois a gente subia no Morro do Sabuó, que eram os portugueses pobres, paupérrimos, que vinham fugidos da fome em Portugal e que viviam lá. E era a mesma coisa. Leva seu livrinho, você vai ler para as crianças de lá que não tem escola, não tem... Aí a gente descia, porque não tinha nenhum lugar no morro que desse para sentar assim, plano. Então eu descia correndo com a criançada, meu pai vinha lá de cima, casa em casa. E a gente passava horas naquilo. A gente descia e a saída do morro dava na porta do cemitério do Sabuó, que está lá até hoje em Santos. Então a gente entrava para o cemitério, sentava em cima de umas campas, debaixo de um flamboyant, e os meninos, eu lia o livrinho que eu tinha levado, e depois a gente brincava de pique-esconde, e as crianças me contavam as histórias de fantasma no cemitério. Então, era o que eu queria fazer na minha vida toda, era essa troca. Eu aprendi, quando eu encontrei o Paulo Freire pela primeira vez, eu já tinha uns 18 anos, e que eu ouvi ele explicar a proposta de educação dele, eu disse, gente, ele está explicando o que eu quis fazer a minha vida toda, o meu plano de vida. E aí pronto.
E eu penso que eu fui uma privilegiada, eu não seria uma escritora hoje se eu não tivesse ouvido todas essas histórias. Eu queria poder botar na capa do meu livro o nome de todo mundo que me contou suas histórias e que me permite agora. Eu tenho mais história para contar do que tempo de vida para viver. E aí, gente, eu sempre tive essa certeza do talento de todo mundo e, sobretudo, das mulheres, porque quem mais conta a história, toda mulher é uma Sherazade, porque de noite ela ainda tem que, para não morrer de cansaço, ela precisa contar a história para fazer as crianças dormirem, né? Para poder descansar também. Então, eu sempre acreditei, eu sempre soube. Na minha família tinha mulheres que escreviam, mas só as solteironas, depois que o pai morria, é que podiam publicar. E depois eu tive também uma sorte muito grande, que eu fui amiga da minha infância, da Patrícia Galvão, que ficou conhecida como Pagu, mas para mim era Patrícia. E ela falava, e eu me lembro um dia, uma história que eu contei para ela, e ela me disse, tem toda a razão, nunca deixe nenhum homem mandar em você. Foram coisas assim que, muito cedo na minha vida, e era muito raro na minha geração, eu tive essa sorte de descobrir que o mundo era muito maior do que aquelas coisinhas do bairro que você mora, das pessoas conhecidas. E aí eu fui descobrindo, sabe, o talento das mulheres, e eu sempre tive certeza disso, e foi isso que eu me dediquei a fazer. E daí, quando chegou a hora certa, a gente teve essa ideia, não foi minha, foi de muita gente, mas atribuíram a mim ser a criadora do Mulherio das Letras. Eu não fui a criadora, mas que eu apostei mesmo. E eu acho que é a coisa mais linda para finalizar a vida, assim. E hoje, quando eu ouço vocês todas contando, eu digo, o mundo não volta mais para trás. Porque agora ninguém mais vai convencer mulher nenhuma, ninguém mais vai convencer nenhum negro, ninguém mais vai convencer nenhum gay, ninguém mais vai conhecer nenhum índio, que ele é menos inteligente, menos capaz. Muito pelo contrário. A grande reserva de ideias novas e palavra nova para fazer um mundo novo está naquelas vozes foram caladas até agora e agora abriram um bocão. E nenhuma de vocês não vai ter mais ninguém que vai convencer você que você não é uma boa escritora, não pode ser. Ninguém. Nem que você não pode ser doutora, não sei do quê, nem que você não pode. Não, ninguém mais vai. Eles tinham tomado conta de nossas cabeças. E agora nossas cabeças estão libertas. Na hora que liberta a cabeça, a língua começa a se mexer e acabou. A gente vai sofrer, é dureza, porque eles estão reagindo violentamente. Mas a gente vai chegar lá. Então, quando me homenageiam, agora o pessoal está com mania de me homenagear. Como eu sou muito velha, tá certo, né? A gente homenageia os mais velhos. Mas eu homenageio todas vocês que estão vindo aí. E eu digo uma frase que eu gosto muito de dizer agora e que não é triste de jeito nenhum, que é o seguinte: eu já posso morrer, que nada vai se acabar. Então, vocês, em resposta a essa homenagem, eu estou homenageando vocês, porque vocês é que vão fazer um mundo novo, e eu tenho certeza disso, absoluta. Eu olho para vocês e vejo o brilho dos olhos, vejo o sorriso na cara, ouço a voz de vocês, leio o que vocês escrevem e digo, eu apostei a minha vida na coisa certa, e não vai se acabar o mundo, vai se criar um mundo novo. E eu, graças a Deus, minha vida foi bem cumprida. Comprida e cumprida. Então, eu me sinto assim, nossa, eu queria que toda velhinha, todo velhinho pudesse ter essa alegria que estão me dando todos os dias. Vocês todos, assim, pegando o facho na mão e correndo mais do que eu corri. Olha, Valéria, lindíssimo o que você disse. E eu fiquei olhando aqui a Janaína Neri com os olhinhos brilhando, sabe? Como você falou. Janaína, você que escreveu um texto tão bonito de abertura. Lindo.
quer dizer algo? Olha, eu digo que a gente tem mesmo que reverenciar as nossas mais velhas, né? A Valéria estava falando com a gente nos bastidores né, que assim não tinha muito tanto a contribuir, mas como assim, gente? No pouco que fala, a gente tem uma aula, tem uma injeção de ânimo, sabe? Porque a nossa geração é uma geração que às vezes é muito ansiosa ou também desiste muito rápido, né, das coisas quando não dão certo. Então, quando a gente vê uma trajetória de tanta resistência, de tanta aposta, é para a gente uma injeção de ânimo, né? Porque, assim, quem dera eu, se um dia chegar aos 80, ter essa consciência de que plantei uma semente que não seja algo que dê tantos frutos como a que ela plantou deu, mas isso já vai ser uma satisfação, né, para a gente. Então, quando a gente ouve, né, a gente pensa, a gente tem que reverenciar mesmo, porque muito do que a gente hoje do que a gente consegue construir, é porque teve gente que abriu caminhos, né, porque teve gente que pavimentou caminhos para que a gente continuasse essa caminhada. Como a Valéria diz, a gente não tem mais como voltar. E a gente fala que não tem como voltar porque a gente tem que olhar para quem iniciou, né? Então, a gente não pode deixar que essa semente, que ela morra jamais. Então, assim, eu fiquei aqui ouvindo e realmente, né, a gente fica tietando, se emociona, porque eu fico assim, poxa, que bom que hoje eu faço parte desse movimento, ajuda a fortalecer, né? Mas a gente pensa, olha a importância de quem tem a iniciativa de construir, né? A gente está fortalecendo, mas você construir quando nada existe é algo muito importante. Então, toda a minha reverência, a minha homenagem, assim, para mim, eu falando um pouco dessa participação, porque eu não consegui participar com texto, né? É isso mesmo que a Valéria fala, a nossa vida de mulheres que tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Então, eu estava num corre danado e fiquei, assim, me lamentando, né? Eu falei, poxa, Giovana, tantas mulheres incríveis, as manas que já caminham juntas, né? Que eu já participo de algumas coletâneas, e outras, assim, que são nossas divas, assim, né? Nossas referências, tem ali a Esmeralda fundo, e tantas outras ali, a Benedita. Eu ouço você. Então, assim, eu falei, ai, poxa, que pena não ter conseguido participar. Fiquei, né? Queria estar entre essas todas aí, que realmente o livro está muito bonito, tem, assim, os textos maravilhosos, e só olhando as participantes eu sabia que, né, seria uma construção incrível. E aí a Giovana me vem com uma proposta, um convite, meio desafio. Olha, eu queria que você estivesse nesse livro, você não quer escrever um texto em homenagem à Valéria? E eu falei assim, gente, não sei se eu dou conta não, mas ela está sempre me incentivando, né? Desde o início, eu falei, meu Deus, gente, uma pessoa que é reverência, né? Que, assim, ter essa iniciativa de criar esse movimento que a gente vem fortalecendo hoje, que é o mulherio. E, assim, uma história de vida e de uma estrada na literatura super premiada. Eu falei, eu vou estudar. Mas, assim, no que realmente eu fui lá, eu li entrevistas, né, busquei saber, mas também, quando a gente escreve, vem um pouco da gente, assim, a questão do poema, né, tem muito de nós, e a gente vai vendo que a história do outro, mesmo que a gente está homenageando, que é uma referência, que tem um pouco dessa história na gente também, né, enquanto mulher. Porque nós resistimos, cada uma com suas trajetórias, suas experiências, mas é uma história de luta, de resistência muito grande, e muitas vezes a gente se encontra nessas experiências, né? A gente vai vendo
o que mudou, o que evoluiu, o que ainda falta fazer, o que ainda precisa fazer. Então, assim, eu vejo, lendo a história da Valéria um pouco, né? Na época dela, me fez lembrar um pouco também da luta da minha avó para fugir de um casamento imposto, né? Então, teve que fugir aos 15 anos, né? Então, assim, numa época em que a mulher não podia, era silenciada, não podia levantar a voz, não tinha esse poder de escolha, né? De tomar as rédeas da própria vida. Então, assim, a gente vai vendo que tem as diferenças, nós somos diferentes, tem ricas, pobres, negras, brancas, indígenas, mas a gente tem as experiências que nos atravessam, que nos entrelaçam, né? Então, assim, conforme eu fui escrevendo, eu acho que o texto, a palavra foi soltando, sabe? E aí, assim, eu fui colocando um pouco das obras dela, né? Quatro Cantos, né? Vasto Mundo, mas aí eu pensava numa forma assim, dela buscando isso, a partir das experiências de vida dela, né, do que ela fez como missionária, e como ela diz, né, de buscar ouvir as histórias, de estar junto com as pessoas, e o quanto de esperança que você, em ações que podem ser simples, né, podem ser do cotidiano, mas que podem mudar a vida do outro, né? Então, assim, nesses quatro cantos aí, o que foi espalhado, né? Que marca que foi criada na vida de cada uma daquelas pessoas, entende? E esse vasto mundo que se buscou explorar. Então, assim, eu fui deixando soltar, entrelaçando com as histórias dela, com as obras e também com aquilo que ela trouxe para a gente, enquanto mulheres que desejam, né, libertar suas vozes, não se permitirem mais se silenciar, né? É isso mesmo, Valéria, assim, é um movimento que não tem mais como voltar atrás. A gente tá incomodando, a gente tem consciência de que incomoda muito, né? Por isso essas violências, porque assim é como se fosse uma ameaça, mas a gente está nesse caminho, a gente quer isso, né? Então é importante ouvir, ter vocês como referência, né, para nos dar essa força. Então eu coloquei isso mesmo, né? Assim, você nos enovelou, né? Se multiplicou em várias Marias, né? Construiu uma Maria, essas Marias numa unidade, mas somos várias. E cada uma de nós tem um pouco de você, né? Dessa resistência, dessa luta, e a gente quer continuar isso. Então, foi isso, assim, a proposta, e saiu o texto, eu falei, Giovana, espero que ela goste, fiz com todo carinho, e, assim, tem um pouco de mim, um pouco de como eu a enxergo, mas eu quis, assim, ao máximo, trazer a história dela, assim, né, mas hoje eu ainda fiquei sabendo mais, né, já fiquei pensando, assim, com mais detalhes, mil coisas, e, assim, muito rica, Valéria, assim, muito bom mesmo saber da sua trajetória, né, assim, você ser tão pé no chão e estar tão perto das pessoas, e esse conselho que você traz para a gente é isso mesmo, né, a gente tem que estar mais perto do outro e pensar que, como é que são essas mulheres para não estarem agindo em favor delas mesmas, né? O que está influenciando, o que está por detrás disso. Então, é muito importante isso que você trouxe para a gente. Então, Olha, é isso. Feliz por estar participando junto com essa mulherada toda dessa coletânea. Gratidão, Giovânia, gratidão, Valéria, gratidão às irmãs todas aí desse livro. Eu já estou mergulhando aqui nas leituras, estou adorando, bastante impactada, né? Textos bastante fortes. Então, assim, adorando. Gratidão mesmo. obrigada. Gratidão, Querida Valéria, como é que gostaria de se despedir? Eu gostaria de não me despedir. Ou seja, nós continuamos juntas. Nós não estamos nos despedindo, nós estamos
encerrando por um tempo esta conversa aqui. Mas a nossa conversa, a mais profunda, a mais alta, ela continua, porque cada uma vai continuar produzindo, criando. Então, tem essa conversa inaudível, porém verdadeira, que você já deve ter feito essa experiência, que você fica pensando numa coisa, de repente tem uma ideia, você encontra a sua amiga e ela esteve pensando na mesma coisa, e aquilo faz assim, entendeu? Então, nós estamos conversando o tempo todo, porque as nossas experiências, elas se encontram. Nós somos matriz de vida, né? Então, é das mulheres que saem todas as vezes. Então, eu quero dizer isso. Nós não... Quero pedir desculpa que eu tive que atender, porque o meu cantinho de trabalho aqui, de tudo, é ter uma porta para a rua. E a cidade inteira sabe da minha porta. Aí o pessoal bate na porta e eu não posso não atender. Então, mas eu quero dizer isso. Eu me despeço dizendo que não me despeço. Que continuamos todas juntas, continuamos juntas. E a nossa palavra reverberando aí pelos espaços. Olha, tarde maravilhosa, gente. Grande beijo.